Número 10. Tigre-dentes de sabre. Há 10 mil anos, o tigre-dentes de sabre, também conhecido como Smilodon, caçava no continente americano, mas mudanças climáticas e a caça predatória realizada por humanos levaram a espécie à extinção. Hoje existem fósseis bem preservados que foram encontrados nos poços de Piche de La Brea, na Califórnia, que poderiam fornecer o material genético necessário para começar um projeto de desextinção. Número 9. Mamute lanoso. Entre 3.000 e 10.000 anos atrás, o mamute entrou em extinção. As causas mais prováveis são mudanças no clima, que começava a ficar mais quente, e a caça. Todavia, pode ser possível que a espécie volte a dividir o mundo com os humanos. Em março de 2012, cientistas da Rússia e da Coreia do Sul anunciaram uma parceria para clonar o animal e gerar um indivíduo vivo. Número 8. Macrauchenia. Um estranho mamífero com um organismo semelhante ao atual camelo e uma espécie de buzina. Acredita-se que a função da tuba auditiva era para ser capaz de compreender, poder respirar se for introduzida em uma lagoa aerada e remova os incômodos insetos. Um candidato mais graças a continua encontrado equipado com material macio na Argentina. Uma esperança para muito melhor para estes animais extintos. Número 7. Dodô. O dodô era uma ave que existia nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Longe de predadores, o animal perdeu a habilidade de voar durante a evolução e explorava seu habitat a pé. Quando os primeiros navegantes chegaram às ilhas no fim do século XVI, começaram a caçar as aves indefesas. Como alguns espécimes foram coletados por exploradores europeus e estão em museus, podem fornecer tecido para a extração de DNA. Número 6. Tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia era um marsupial, mesmo grupo dos cangurus, que vivia na Austrália, Nova Guiné e Tasmânia até a década de 1930. Será difícil clonar o tigre da Tasmânia, porque ele é bem diferente de seus parentes mais próximos nos dias de hoje, o diabo da Tasmânia e o numbat, o que dificulta as análises genéticas. Número 5. Urso das cavernas. Acredita-se que esta poderia ser um terço mais do que o seu primo urso polar na posição vertical e pesar 1 tonelada. A recuperação do seu DNA deve ser possível estar em bom estado de conservação. Esta tem o seu parente mais próximo na América do Sul, as duas cópias do mesmo ramo evolutivo, que foi separado cerca de 5 milhões de anos atrás. Número 4. Moa. Elas podiam chegar a 3,6 metros de altura e pesar cerca de 230 quilos. As aves entraram em extinção por volta do ano 1400 devido à caça intensiva promovida pelos maores e ao distúrbio provocado pela agricultura. Ela é uma candidata à desextinção porque existe uma quantidade significativa de ossos grandes, de onde os cientistas podem retirar material genético para mapear o genoma do animal. Número 3. Rinoceronte lanudo. O renascimento do rinoceronte lanoso tem muito a seu favor. Da mesma forma que com o mamute, existem muitas peças congeladas em bom estado de conservação e a disponibilidade de cornos, pelos e cascos é uma grande vantagem. A coisa ruim é que todos os candidatos à mãe de aluguel estão atualmente em grave perigo de extinção, que sendo o caso, a prioridade de ressuscitar um rinoceronte lanoso não é uma prioridade. Número 2. Preguiça gigante. Apesar de serem parentes próximos das preguiças de 3 dedos que conhecemos atualmente, esses enormes animais pré-históricos não poderiam ser ressuscitados pelos cientistas. O único material genético que poderia ser utilizado para sequenciar o DNA da preguiça gigante está na forma de restos de ossos encontrados pelos cientistas. Além disso, as preguiças comuns são pequenas demais para carregar filhotes da sua versão gigante pré-histórica. Número 1. Dinossauro. Existem aqueles que acreditam que o ser humano não deve reproduzir Deus, trazendo à vida uma espécie que por razões muito concretas já não estão entre nós.
No entanto, para os especialistas em engenharia genética do Instituto Britânico Adam Smith, explicar que é muito provável que os dinossauros podem retornar à vida e viver em conjunto com os seres humanos. Os cientistas estudaram as aves modernas e verificou que eles têm um código genético muito semelhante ao da extinta dinossauros. As condições parecem ser determinadas de modo a que os cientistas podem alcançar a voltar o relógio da evolução, DNA e clonagem para trazer à vida os dinossauros pré-históricos.